Você foi aprovado ou aprovada em concurso público, tá aí esperando a sua nomeação e não sai. Começa a bater aquele desespero, aquela ansiedade, uma angústia. Quando será que esse órgão vai me chamar? Eu sei que isso tudo passa na sua cabeça. Eu sei que você vive com esses sentimentos. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. O vídeo de hoje é mais um vídeo da série Thaís Responde. Eu recebi uma pergunta de uma seguidora e inclusive um beijo para essa seguidora que está sempre aqui fiel e também lá no Instagram. Ela me mandou numa caixinha lá do Instagram e eu sempre vou tentar trazer pelo menos uma pergunta da caixinha aqui para vocês. Então, aproveitando, se você ainda não me segue, já me siga lá, Mentora Thaís Silva, tudo junto, porque assim você pode colocar ali sua pergunta na caixinha e ser contemplada aqui no vídeo. A pergunta dela foi: como lidar com a expectativa de nomeação pós-aprovação? Já estou enlouquecendo de ansiedade. E aí eu pensei muito em trazer esse vídeo para vocês, porque essa espera, às vezes ela é mais longa do que a gente quer e começa a vir mesmo a ansiedade, o nervosismo, a gente sente que tá travado, porque fica ali naquela expectativa e às vezes pode demorar. Então eu trouxe aqui alguns pontos que eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, a expectativa versus a realidade. Qual que é a nossa expectativa? A gente vê o nosso nome lá na lista de aprovados, dentro das vagas, ou às vezes até no CR mais bem colocado, e espera muito. Homologou, que eles já chamem. A nossa expectativa é sempre alta. Eles vão homologar, já vão chamar, mas a realidade nem sempre é assim. Na realidade, o órgão pode homologar em um dia e chamar no mesmo dia. Ele pode homologar em um dia e chamar no dia seguinte. Ele pode homologar no dia e chamar daqui um mês. Ele pode homologar no dia e chamar faltando um dia para o concurso vencer. Acreditem, e isso tudo é muito incerto. Vai depender sim do interesse do órgão, da organização, da previsão orçamentária, da estrutura do órgão em si para receber novos servidores, e isso tudo é muito particular de órgão para órgão. É importante a gente ter uma dimensão que existe um sistema muito maior por trás, muito maior do que você tem dimensão. E quanto maior o órgão, mais difícil disso se operar de forma organizada. Não é que não possa acontecer, mas nem sempre é de forma tão organizada assim. São muitos fatores, são muitas pessoas e sim, a nossa vida fica ali na mão de várias pessoas que tem que ali assinar o documento, que tem ali que pegar a caneta e dar um visto. E agora aquelas pessoas que ficam tendo que dar aceite dentro do SEI. Fato é que, às vezes, a sua nomeação vai demorar. Mesmo que você esteja aprovado ou aprovada dentro das vagas, ela pode demorar. Eu já dei o meu exemplo aqui várias vezes. Eu fui aprovada no CR para o concurso do TJM. Desde que eu fiz o concurso, existiu uma conversa de corredor da necessidade que eles nomeariam muitos e aí foi me falado um número X. Eu fiquei com aquele número X na cabeça. Fui fazer a prova, eu passei dentro do X e nem foi no limite do X que me falaram, não. Passei bem, fiquei ali no meu 8º lugar. E o concurso que foi em 2019 só veio a me chamar em 2023. Lógico, no meio disso a gente teve uma pandemia, não fazia muito sentido chamar, eles foram chamando, pingando, mas ainda assim é muito tempo. Eu fiz um concurso em novembro de 2023, eles me chamaram agora, no mês de setembro. Então é um outro concurso que existe, tem uma outra dinâmica, mais rápida. Eu fiz um concurso em março de 2022.
Foi novembro de 2022 e março de 2022, né? No ano passado. Eu fiz no março de 2022. Eles me chamaram tem uns 2 meses. Então, isso depende muito. Tem concurso que homologa e já chama a rodo. E tem concurso que é mais travado. Órgãos que são pequenos mesmo, costumam travar mais, costuma demorar um pouco mais. Enquanto órgãos maiores, não na questão de estrutura, mas questão de funcionário, costumam dar uma vazão boa. Então, prefeituras normalmente costumam dar uma vazão boa. Tribunais, mesmo sendo muito grande, pelo órgão ser estadual, mesmo que seja um órgão muito grande, aí é mais complexo. Então, eles até chamam muito, eles tendem a chamar muito, mas isso vai acontecendo aos poucos e nem sempre é de forma imediata, a não ser que eles estejam precisando muito. Câmaras municipais é algo menor, tende a chamar menos, mais devagar. Então, é importante você também entender o órgão que você está esperando essa nomeação. E aí, entender tamanho do órgão, qual que é a real necessidade, o que o órgão falava desse concurso, o que se fala desse concurso, o que a gente tem de informação oficial, até para poder acalmar o coração. É muito importante a gente também conversar sobre a aprovação nas vagas versus aprovação no CR. Eu passei no concurso da Prefeitura de BH dentro das vagas. Eu tinha certeza, eles vão me chamar. Eles vão me chamar na primeira chamada? Não. Lá em BH, se eu não me engano, acho que tinham 22 vagas. Eu passei em sexto. Eles poderiam ter chamado só até o terceiro. Eles poderiam ter chamado até o 10º. Eles poderiam ter chamado todas. Eles decidiram, na primeira chamada, chamou todo mundo. Não é sempre assim que acontece. Lá no TJ São Paulo aconteceu da mesma forma. No TJ São Paulo, na primeira chamada, já chamou além do que era de vaga imediata. São coisas que podem acontecer. Mas tem outros concursos que só vai chamar um. No concurso da Lego mesmo, eu estava em 4º lugar, chamou o primeiro e demorou mais de 1 ano para poder chamar o segundo. Quando o segundo não assumiu, aí que se chamou ao 3º lugar, que é isso que ficou. Então é importante entender onde é que está a sua posição. Mesmo se você estiver dentro das vagas, pode demorar, mas é uma certeza. Você vai ser nomeado ou nomeada. Direito líquido e certo. E se não for, você não vai ficar dando mole, né? Mandato de segurança. Aciona o advogado para poder entrar com mandato de segurança. Agora, se você foi aprovado no CR, mesmo que bem classificado, é importante entender que tem que acalmar mais o coraçãozinho. Porque o CR é uma expectativa. Se for possível, se o órgão quiser, e mesmo que tenham conversas paralelas, mesmo que o órgão já tenha sinalizado a necessidade e expressado o desejo de chamar mais, gente, são muitas as variáveis, são muitas as situações que acontecem e isso tudo pode fazer demorar. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado por conta disso aqui, ó, para não deixar afetar a saúde mental. Porque existe o meu tempo e existe o tempo do órgão. O meu tempo, o nosso tempo, o tempo do concurseiro é tudo para ontem. Por quê? Porque a gente quer passar, a gente precisa passar. E quando a gente passa, a gente precisa estar lá. A gente quer tomar posse, a gente quer entrar em exercício, a gente quer o primeiro salário. Eu sei. E a gente cria sim essa ansiedade e vai gerando ali uma angústia quando isso não acontece, mas isso é a partir do nosso viés, do nosso olhar, do nosso tempo, porque o órgão está em outra vibe, o tempo do órgão é outro, a organização do órgão é outra, as coisas que o órgão tem que se preocupar são outras, e nem sempre chamar novos servidores vai estar como prioridade. Dói te falar isso, mas eu tô falando a partir de uma experiência própria, a partir de vários concursos que eu analisei e acompanhei. O nosso tempo não é igual ao tempo do órgão. Então é importante a gente ter leveza e canalizar a nossa energia em algo que vá nos fazer bem. Porque veja, se você cria uma expectativa,
Lá no alto, se o seu tempo é o para ontem, você cria toda essa ansiedade, essa angústia, essa incerteza, esse medo, nervosismo, quando a assunto está desenvolvendo aí, às vezes até um problema de saúde mental, em razão disso tudo, por não estar sabendo administrar, porque eu sei que tem dia que é punk mesmo. Como é que você fica? Entender que você estando nervoso ou nervosa, estando ansioso ou ansiosa, os dias vão passar do mesmo jeito. Talvez eles passem mal para você, eles não sejam muito legais para você, mas os dias vão passar do mesmo jeito. O tempo do órgão vai continuar do mesmo jeito. Então, a gente tem que canalizar a energia em outras coisas, porque já que o tempo vai passar da mesma forma, e a gente vai ter que aguardar o tempo do órgão e não necessariamente o nosso tempo é o que vai ser respeitado, a gente tem que começar a vislumbrar outras possibilidades para o bem da nossa saúde mental. Porque a depender de como foi esse momento de espera, você já vai entrar no órgão odiando o órgão, já vai entrar no órgão com problemas e com outras situações que foram criadas por meio da espera. O que eu tô falando com você não é da boca para fora, o que eu tô falando com você não é um achismo, eu estou falando com você algo que eu sei por analisar, por conversar e por verificar vários processos de várias outras pessoas por aí. Tomem muito cuidado com isso. Eu sei que a expectativa fica alta mesmo, mas entender que nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo, da forma com que a gente quer, vai ajudar a gente a viver melhor. Lá no ano de 2019, eu fui aprovada em 3 concursos. Quando eu fui aprovada nesses 3, para mim foi o auge. Eu fiquei muito feliz e eu pensei, cara, parei de estudar. Não vou estudar mais, chega, eu vou ser nomeada nesses concursos e ainda vou poder escolher. Veio o ano de 2020 com uma pandemia ferrenha e atrasou muito os meus planos, mas ainda assim eu tinha aquela expectativa, eu achava que as coisas iam melhorar e que eu seria nomeada. Veio o ano de 2021, altos e baixos da pandemia e nada da minha nomeação. E aí eu comecei a ver quanto tempo eu tinha perdido apenas esperando. Foi quando no ano de 2022 eu comecei a ensaiar voltar a fazer concurso e foi quando eu fiz o concurso do TJSP, porque os concursos de 2019 ainda não tinham me chamado e realmente eu já não estava mais satisfeita com toda essa espera. E aí nessa espera eu criei vários planos na minha cabeça de quando eu fosse nomeada e eu vi que isso não estava me fazendo bem, porque o dia estava passando, os dias estavam passando, eu não estava concretizando nenhum dos sonhos, afinal de contas eu não tinha sido nem empossada e a vida estava passando e eu olhando pela janela. E aí eu resolvi assumir as rédeas de novo. No meu caso, eu resolvi estudar. Talvez você não vá resolver estudar, mas vai fazer outras coisas, né? Organizar sua casa, organizar sua vida, cuidar da sua saúde, fazer uma atividade física, ter um momento de lazer. Saia um pouco de ficar ali tão focada todos os dias, querendo nomeação. Porque isso, às vezes, não vai te fazer bem. Quando eu ensaiei fazer outros concursos, aí fiz lá o concurso TJSP, passei, vi que eu ia ser chamada dentro das vagas, aí eu falei, cara, legal, agora beleza, né? Porque se lá no concurso de 2019 do TJM eu passei no CR, mesmo que tenham falado que a previsão era nomear mais, se eles não nomearam, eu tenho o TJSP aqui que para mim é o certo, eu vou para São Paulo. Ótimo. E aí quando eu tinha isso, pensava sobre isso, fui fazendo os outros concursos para poder trazer vídeo aqui, para poder fazer teste, isso, aquilo, fui passando em outros, mas pelo menos eu já tinha esse alívio em saber que eu tinha o TJSP e aí eu já não me preocupei mais. E eu não tinha ansiedade nenhuma de quando eles iriam me chamar. E aí foi quando teve a reviravolta na minha vida e na verdade o TJSP ia chamar em um mês e o TJM chamou um mês antes e foi uma loucura, mas no final deu tudo certo.
Isso para te dizer que a gente cria todo um roteirinho na nossa vida, mas não é isso que acontece. Porque não sei se vocês já ouviram que a gente não, às vezes a gente fala alguma coisa, né, e a pessoa fala, eu não mando nem em mim. É mais ou menos por aí. Muita coisa que acontece na nossa vida não depende da gente. A gente só tá fazendo parte ali daquele contexto. A partir do momento que você se insere no contexto, aí sim você vai ter que escolher. Mas até lá, você é inserido ou inserida em várias outras situações que independem até do seu querer. Entender que nem tudo vai acontecer no tempo que a gente quer, do modo que a gente quer, vai dar a gente um pouco mais de leveza para caminhar. E se a gente não consegue fazer isso tão bem, eu indico sempre procurar terapia para ajudar a seguir esse processo de uma forma mais leve. Então, de modo geral, e um conselho, né? E conselho se fosse bom, não dá, o pessoal fala que não dava, vendia. Eu não acho que é bem assim não, porque eu dou vários conselhos bons para vocês. E o conselho que eu tô dando agora para você é viva. Aproveite sua vida, porque a sua vida tá passando no dia a dia, enquanto você tá esperando ser nomeado ou nomeada. Essa nomeação vai vir, mas enquanto isso você não precisa se perder. Você tem que avaliar se vale a pena, se faz sentido continuar estudando para concurso, se é o momento de dar uma pausa e cuidar de você, da sua saúde mental, mas entendendo que a vida tá aí para ser vivida no máximo das suas possibilidades e não dá para viver em prol de esperar o dia que vão nomear a gente. Siga com tranquilidade, siga com leveza, viva a sua vida, aproveite os momentos, porque pode demorar, mas a vitória vem e a sua nomeação também virá. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu te convido a deixar o like, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem o botão de se inscrever, clique em se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe esse vídeo naquele grupo de concursos que já foram passados, do pessoal que já foi aprovado, porque eu tenho certeza que vai ajudar.